Olá, terceiro ano, mais uma vez, mais uma aula. Eu peço que vocês peguem o livro de vocês aí no capítulo Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, tá? Nós vamos nos prender mais à questão da Primeira Guerra nesse primeiro momento. Na próxima aula a gente dá continuidade aí, tá bom? Lembrando que no último capítulo, na nossa última aula, nós nos encontramos aí, versamos aí pela questão do imperialismo, que tem tudo a ver, com a questão da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Eu quis reproduzir aí mais ou menos a imagem do livro de vocês para a gente se familiarizando, Lembrando sempre, Enem na cabeça e no coração, tá? Não esqueçam de pagar o boleto, viu, Natan? Eu sei que dinheiro tá difícil, mas vocês precisam, para que vocês aí tenham acesso à universidade, tá? Beleza, meus queridos? Lembrando sempre que Enem não é fatos, não é a história dos grandes heróis, não é factual, é uma história, que você tem que perceber o processo e o legado, e colocar sempre esses homens dentro do seu tempo e do seu espaço, as sociedades compreendidas dentro do seu contexto, tá, meus queridos? Vamos lá, meus amores. O que levou, a uma população bem instruída, a se meterem num conflito, de proporções mundiais, Então, vamos lá. Tensões entre diversos povos do globo, do mundo, principalmente da Europa aí, disputas e ressentimentos culminaram em 1914 e 1918 com a Primeira Guerra Mundial, certo? Deixando aí um legado, terrível, que foi um legado de milhões de pessoas mortas e aniquiladas, fisicamente e mentalmente, Então, de forma geral, a Primeira Guerra Mundial foi essa, e os seus antecedentes foram essas disputas descabidas, esse interesse de países, de potências europeias pela ganância e pelo poder, tá? Gente, lembrando que eu estava lendo um material sobre um livro e o autor, o historiador, fala que antes de ocorrer o conflito, havia quando os soldados descia dos trens, aquela leva de soldados, aquele exército, diz que as pessoas aclamavam, aplaudiam, era muito bonito, Quem tinha uma posição contrária, ao conflito, sofria bullying, digamos assim, para você ver. E depois, que o conflito passa, o legado é esse, Mas infelizmente houve no primeiro momento essa euforia pela guerra, esse despertar da população pela guerra. E quem não concordasse era ignorante, não estava entendendo aí as questões, Vamos lá. Então, assim, antes que a guerra ocorresse, a Europa gozava de uma relativa paz, por aqui, nessa época que estava se ocorrendo aí a Belle Époque, foi um período aí de uma relativa paz, após a guerra, uma guerra que houve, tá? De uma estabilidade, estava tendo inovações no campo científico, era um otimismo geral da burguesia, impulsionada pela revolução científica do século XIX, o século do positivismo, tá? Então aqui se inventou o automóvel, o avião, o telégrafo. Então você pode perceber assim a tecnologia aí, a todo vapor, tá? Apesar do clima de euforia, as principais potências aí, a Alemanha, França, aí elas estavam aí disputando, estavam em disputa de mercado consumidor, matéria-prima aí na Ásia, África e também na América, tá? Então, dois elementos são importantes para a gente pensar esse período. Primeiro, o imperialismo, que é justamente essas potências, concorrendo entre si por território, além da adoção de políticas internas protecionistas, tá? Então, esse é um elemento motivador, o imperialismo, não esqueça. O segundo é o nacionalismo. Que nacionalismo, professor? O que é isso? É aquele nacionalismo exacerbado, tá? Então, assim, essas antigas rivalidades, ressentimentos, resultam num chamado revanchismo expansionista. Esse revanchismo aí está muito ligado à questão de conquista, de territórios perdidos, em outras guerras menores, localizadas, como também a junção de povos espalhados. Beleza, galerinha? Então, os antecedentes da guerra é esse. Era assim que a Europa se encontrava nesse momento, tá? Vamos lá falar aqui do nacionalismo belicista, O nacionalismo, ele é muito marcado por uma narrativa, um discurso, muitas vezes de quem se encontra no poder,
um discurso de interesse, né, na sua própria nação, né. É como se os interesses da nação, ele deveria estar acima de toda e qualquer outra nação ou de qualquer outra ameaça, né? Então se cria assim essa narrativa, se constrói essa narrativa de forma muito bem colocada, né? E a imprensa é responsável, né, por expandir, por divulgar essa narrativa, né, dos interesses nacionalistas, né? Assim sendo, a noção de superioridade, né, rivalidade foram os pontos centrais da idealização nacionalista, né? Então, assim, é uma narrativa capaz de transformar a nação, né, a sua nação, o seu povo em objeto de culto, como já falei, acima do bem e do mal. Então, isso aqui é meu, eu tenho que proteger a todo custo, é o nacionalismo exacerbado, né, que extrapola aí os limites do cuidar do que é meu, né? Porque muitas vezes eu tenho que destruir o outro, né, com essa ideia, né, com esse construído por esse discurso muito bem feito, muito bem organizado, tá? O objetivo principal, né, desse nacionalismo foi agrupar sob o mesmo estado, né, povos de matrizes étnicos culturais, né, que eu até já falei aqui nos antecedentes. Então, nós tivemos nesse sentido 4 movimentos, tá? Na Europa, o pan-eslavismo, né, que era a união, desejava-se a união de povos eslavos da Europa Oriental, né? Aí o governo russo, principalmente, vai fomentar esse movimento, vai estar com esse movimento. O pan-germanismo, né, que preconizava a expansão, né, com a incorporação dos povos de origem germânica que ocupava lá a Europa Central. O revanchismo francês, que nada mais foi do que recuperar territórios perdidos, né, na Guerra Franco-Prussiana e para a Alemanha. Basicamente, resumidamente, é isso. E por último, a Grande Sérvia, né, que era a independência do país, né, do domínio turco-otomano. Beleza, galerinha, até aqui. Alguma dúvida? Brincadeirinha. Então, vamos lá. Como se deu esse conflito, como ele ocorreu, né? Primeiramente, tinha-se uma paz, as potências tinham sentado, não, vamos aqui firmar um momento de paz, um acordo, mas era uma paz armada. Por que uma paz armada? Porque à medida que eles estavam em paz, né, tinham umas tensões. Era uma paz que não era bem uma paz, era uma paz onde as potências, né, elas estavam equipando seus exércitos, se organizando economicamente e financeiramente, né? Então, assim, era uma paz que não era bem uma paz, né? Então, aqui é aquela história, é um olho no peixe e um olho no gato, né? Cada um olhando para si e equipando, preparando-se aí para um possível conflito, tá? Em 1907, né, começa, a Europa faz algumas alianças, né? Ela praticamente se divide em duas, né? A Europa fica dividida em 2 grandes blocos, tá? Que é a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança é a Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália, vão se organizar aí. A Tríplice Entente é a Inglaterra, França e Rússia. Gente, isso aqui cai demais. Eu lembro quando eu vi algumas questões da UES, né? Cai demais a questão do eixo, das Tríplices Ententes, tá? O sistema de aliança, ele vai arrastando aos poucos outros países para dentro dos conflitos, tá? Que aí é um conflito que ele começa meio que pequeno, vai tomando grandes proporções, né? E até chega-se no mundo inteiro, com algumas ressalvas aí, né? Que tem países na América que não vai se envolver, eles vão continuar em neutro. Os Estados Unidos, ele só vai entrar depois no conflito, tá? Mas a priori foi isso, tá? Então, em 1915, a Itália saiu da Tríplice Aliança, né? Tava com interesse aí em outros territórios, né? Em territórios, e vai entrar na Tríplice Entente. Tá? Então, vai se formar aí, basicamente, 2 blocos. Vai ter a frente ocidental e a frente oriental guerreando, disputando, se matando entre si aí. Beleza? Até aqui, galera, vocês estão conseguindo entender? Eu sei que é um assunto extenso, é complexo, né? Vamos lá, meus queridos. Para falar da Primeira Guerra Mundial, ela é uma guerra que os historiadores a denominam de guerra de trincheira. Essa é a peculiaridade da Primeira Guerra Mundial, tá? Eu trouxe para a gente entrar nessa seara, eu trouxe um depoimento de um historiador, né, que pesquisou e escreveu um livro sobre a Guerra de Trincheira. Eram longos... desculpa, a minha falta de educação, gente. Vocês podem me acompanhar no texto? Beleza, obrigada.
Então eram longos corredores de valas cavadas no solo. Serviam como cordões, demarcadores dessa posição. Era absolutamente extenuante e insalubre para os soldados. Além disso, os constantes bombardeamentos com balas de canhão, o uso de gases tóxicos e os vários erros táticos por parte dos dois lados da guerra provocaram um índice de mortandade muito grande. Alguns homens se afogam nas imensas crateras que mais parecem bueiros cheios de lodo, proveniente das chuvas, da terra e da decomposição. Outros sentem o fedor, um cheiro irresistível que emana de cadáveres que o fogo da barragem trouxe às superfícies. E alguns são atingidos. Então, assim, só por esse relato a gente pode imaginar, né? Você pode fechar aí o seu olho assim e tentar imaginar o que era estar dentro dessas trincheiras, né? Eu tava vendo um filme, né? 1917, né? É um romance, mas ele tem como pano de fundo a Primeira Guerra Mundial, tá? E é horrível, gente, as trincheiras, né? Elas acumulavam água, rato, os cadáveres que morriam, né, de soldados que morriam, ficavam lá, os outros soldados faziam pilhas, passavam por cima, eles apodreciam ao longo, que eram extensos corredores, né, aberto a céu, cavados a céu aberto, né, para que as tropas, né, ficavam uma tropa de um lado e uma tropa do outro, né, e ali eles ficavam agredindo-se entre si, bombardeando, atirando, né, então assim, era uma situação realmente de enlouquecer qualquer um. Não é à toa, né, que tem esses relatos de soldados dos campos e trincheiras que sobreviveram, né, alguns mutilados, né, muito mutilados, né, e eles narram assim os horrores, a dificuldade que tiveram com essas lembranças das trincheiras, né. Alguns soldados cometeram suicídio, não conseguiram aí superar, né. A gente percebe nesse relato esse horror, né. Tem um filme que é até indicado aí no material de vocês, eu não vou comentar agora, porque eu vou assistir esse filme, que dizem que é uma confraternização, né, entre soldados, né, e rivais, que no Natal se organiza e tem essa confraternização. Aí eu fico pensando, eu não assisti o filme, eu comento no próximo, eu fico pensando, menina, que guerra era essa? Será que esse povo queria essa guerra, né? Mas eu não analisei, estou só fazendo um comentário, né, baseado no que eu escutei. Mas eu vou ver o filme e a gente comenta, a gente conversa na próxima aula. Pode ser? Fechado? Então vamos lá. Outra característica, né, da Primeira Guerra Mundial foi o uso de algumas novas tecnologias, né, de tecnologias que não existiam, né. Essas tecnologias, elas são aí demandas, né, das revoluções aí industriais, né. Vamos lá, foram utilizados aqui pela primeira vez, né, tecnologias como o avião, o submarino e as armas químicas, né. Foram produzidos aí 2 gases, né, o gás cloro. Esse gás, né, os alemães mataram, né, alguns homens franceses, alguns soldados franceses. Diz que eles lançaram esse gás, as pessoas totalmente desprevenidas, muitos morreram. Diz que é terrível, né, as dores são terríveis, fora as sequelas que se ficam. Depois, né, depois dessa experiência, os franceses, por sua vez, é assim que a coisa funciona, eles também criaram um gás letal, né, que é o fosfogênio. Né. Graças a Deus aí houve um acordo em 1925, né, para que não se usasse mais, né, após a guerra aí, né, para que não se usasse mais essa arma química, que é não só essa, né, mas qualquer arma química, né, mas enfim, foi um acordo aí, um protocolo, né, de Genebra proibindo as armas químicas, tá? Eu trouxe aqui essas 2 imagens pra gente pensar aqui, né, essa tecnologia aqui do submarino, né? Como eu queria conhecer gente. E aqui são as proteções, né, tanto os animais, tanto matava os animais como matava os soldados, né, os homens, né, os gases, e foi desenvolvida essas máscaras aí para proteção dos animais daqueles que estavam lutando, né, nos campos de batalha. Outro ponto que não pode ficar de fora dentro da guerra, que no meu ponto de vista, né, com a pouca leitura que eu tenho sobre a história do feminismo, né, eu creio que o feminismo ele começa aí quando termina a guerra, né, porque quando termina a guerra, eu acho que as mulheres elas não querem mais ocupar os mesmos postos que antes, né.
elas aí aprenderam que a mulher pode trabalhar, que a mulher pode ser chefe de família, que ela pode ser dona de si, né? Então eu acredito que se teve muita dificuldade depois para empurrar essas mulheres, né, para o lugar, né, que é o lugar delas, né? Então vamos lá, meus queridos, né? Mulheres e a guerra fora do fronte, né? Então assim, a população masculina, ela estava toda voltada para a questão da guerra. Todos os homens estavam em campos de batalha, né? Todo aquele homem saudável, né, naquela faixa etária de idade, fora idoso ou criança, né, estariam em campos de batalha aí, né, cada um defendendo o seu lado, o seu país, né? Então coube às mulheres, né, essa tarefa, né, de preencher, né, os vazios deixados por esses homens, que foram os postos de trabalho, né? Então a mulher, ela tanto trabalhou na indústria bélica, né, as indústrias da Europa, elas estavam voltadas para a questão da indústria bélica, para a produção de armas e munição, né, para a manutenção da guerra. Elas viraram chefes de família, né, elas foram trabalhar na agricultura, no campo, além da ascensão política e social dessas mulheres nesse período, né. Então, quando termina essa guerra, foi um problema, né, especificamente aí para os homens, né, dizer para essa mulher, a sociedade dizer para essa mulher que ela não tinha capacidade, né, e não, uma vez ela sabendo que tem, né, teve todos os elementos para que ela se encontrasse, se empoderasse enquanto mulher, tá? Então eu acho que aí tá a gênese aí do movimento feminista, mas é isso aí o que estou dizendo, tá, pessoal? Vamos lá, né? Nós estamos entrando aí já no finalzinho do conflito, né? Nós já vimos o que ocorreu, o que levou, né, os países a entrarem nesses conflitos, né? Que eram interesses econômicos, né? Nós vimos que é a proteção, nacionalismo exacerbado. Gente, nacionalismo não é ruim. Não é ruim você querer o bem para a sua nação. Agora, a partir do momento que o meu nacionalismo, ele não tem limite, e que ele passa por cima de qualquer coisa com esse discurso, aí não é legal, né? Então, por isso que eu chamo de nacionalismo exacerbado, eu não, os historiadores em geral, tá? Então, nós já vimos aí essas características, já vimos como a mulher vai para os campos de batalha, como essa guerra se desenrola, né? Como cada potência, né, se utiliza de seus mecanismos, né, para combater aí na guerra. Nós estamos chegando ao final, né? Nós vamos falar aqui das tentativas de paz, né? A paz de Versalhes e a consequência da guerra, tá? Então, assim, em 1918 é feito o primeiro documento aí, né? Primeiro plano, né, de paz foi feito pelos Estados Unidos. Ele apresenta no Congresso esse plano, que chama-se 14 pontos de Wilson, era o mesmo nome do presidente. Não vai dar certo, não vai ser aceito, né, por vários motivos, não tem como a gente desenvolver aqui, mas aí no livro de vocês tem, ou na própria internet vocês podem usar outras fontes, né. Mas vai ter o Tratado de Versalhes, né, que foi assinado no dia 28 de junho de 1918, né, ou seja, né, já terminou a guerra, e foi conhecido por ser o principal dos tratados de paz assinados após a guerra, que na minha análise, né, não era um tratado de paz, né, porque eu acho que a Alemanha ela não entrou na guerra só, né, e ela teve que pagar essa conta só. A Alemanha ela ficou, como se diz, humilhada, arrasada, já estava, né, já tinha perdido a guerra mesmo, e ficou mais arrasada aí após o Tratado de Versalhes. Inclusive esse tratado é muito importante de se analisar, porque eu creio que daí, né, que vai acontecer novamente uma mágoa, um revanchismo, e a Alemanha vai se impor e nós vamos ter aí a Segunda Guerra Mundial, né. Os termos do tratado, ele foi duríssimo, né, como já falei, deixou a Alemanha arrasada em todos os sentidos, né, ela já estava arrasada pela guerra e agora ficou humilhada, né, perante aí os seus pares, né. Além do tratado, foi fundada a Liga das Nações, né, mas continha falhas, pois não ingressaram aí nessa liga a Alemanha, Rússia e Estados Unidos. Era mais ou menos um tratado, né, para se proteger, não se ter mais guerras, tá? O Tratado de Saint-Germain, que foi o Império Austro-Húngaro, né, foi o desmembramento, né, desse império, tá? Ficou aí um legado de 10 milhões de mortos, né, mortos fisicamente, sem contar aí os que ficaram como mortos-vivos, né. Temos aí como legado a ascensão da potência mundial, que foi os Estados Unidos, né. Os Estados Unidos viram uma potência econômica, né, porque ele vai produzir, ele vai alimentar, né, esse mundo da guerra, produzindo armas, e ele vai sair economicamente muito fortalecido do conflito, né.
Vamos ter o surgimento de novos países, como a Iugoslávia, Hungria, Polônia e Tchecoslováquia, certo? Então, assim, o mapa foi redefinido, né? Impulsionou também aí o crescimento de partidos socialistas e comunistas na Europa, inclusive regimes fascistas totalitários, beleza? A guerra impulsionou tudo isso. E sobre a América Latina, quais foram os impactos, o legado dessa grande guerra para a América Latina, né? Então, assim, os historiadores, né, dizem que foi, com exceção do Brasil, né, os países latino-americanos mantiveram-se neutros durante o conflito, né? Então, assim, a participação do Brasil, né, foi simbólica, foi muito no campo simbólico, né? Foi uma participação muito simbólica, né? Devido, dadas as condições econômicas e militares do Brasil, gente. O Brasil, ele não tem condição, ele não tem potência, ele não tem um exército fortalecido, ele não tem equipamentos para lutar num conflito mundial desse, né? Então, assim, tem historiadores que dizem que foi uma vergonha, foi uma humilhação, foi uma comédia, né? Eu vi um historiador uma vez dando uma entrevista e ele disse que foi triste quando o Brasil chega para participar, a guerra acaba, né? Então disse que foi vergonhoso, né? Contudo, né, a indústria brasileira, né, o comércio interno brasileiro se fortaleceu significativamente, né? Com a impossibilidade de importar produtos, né, da Europa, ele teve que desenvolver uma indústria, né, para prover aí as suas necessidades internas, né? Deu início a uma produção nacional, completamente voltada para o nosso mercado interno. Entre 1912 e 1920, né, o número de operários aqui no Brasil praticamente dobra, tá? É tanto que nós temos em 1917 uma greve em São Paulo, né, que para tudo, né? A industrialização aí a todo vapor, né, e a Segunda Guerra ela vai contribuir para esse fenômeno, tá? Apesar do arroxo salarial gerado pela inflação, né, no entanto, ela impulsionou a indústria, que por sua vez impulsionou, né, movimentos operários, os operários em busca de melhoria de vida, né, reclamando aí, né, das dificuldades dentro das fábricas, né, da carga horária, né, e etc. Eu quero finalizar, quero agradecer mais uma vez a vocês. Lembre-se, nem sempre, se precisar me contar, se tiver alguma ideia para a gente melhorar alguma coisa, estou aqui aberta a sugestões. Correção nós não vamos ter, porque na última aula eu solicitei uma pesquisa. Tenho certeza que vocês fizeram, né? Próxima aula nós daremos continuidade a esse mesmo capítulo. Lembrando que eu postei na plataforma, né, a agenda. Essa nossa plataforma é linda, maravilhosa. Eu postei essas páginas, né? Vocês já podem ir adiantando aí os exercícios. Eu postei mais para ir adiantando, mas não vai englobar vocês ainda, se vocês não lerem todo, não vão conseguir responder todos os exercícios, mas quem quiser adiantando pode, tá? E eu quero finalizar com essa frase, né? Nós acabamos de sair de uma guerra, né? E eu gostaria de dizer que se todas as batalhas dos homens se dessem apenas nos campos de futebol, quão belas seriam as guerras, tá? Fiquem com Deus e com essa frase aí do Augusto Branco e até a próxima.